Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando de Jesus Cristo e da sua palavra. Palavras maravilhosas que foram dadas no sermão de Jesus Cristo, sermão profético acerca do fim dos tempos, do que iria acontecer para que todos se prevenissem. Deus não faz nada sem antes revelar ao homem. Sempre foi assim. Foi assim com Noé, com Moisés, com Abraão, Isaque e Jacó. Sempre Deus orientou ao homem acerca dos acontecimentos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Falando sobre o anjo Miguel, podemos afirmar que o anjo Miguel é um ser poderoso e influente. Paulo escreve isso para não sermos ignorantes. É interessante notar que em 4 das suas cartas, Paulo exortou aos cristãos a evitar a ignorância a certos tópicos. Esses tópicos são o plano de Deus para Israel, conforme está escrito em Romanos 11, versículo 25, dons espirituais. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Sofrimentos e provações na vida cristã. 1 Coríntios, versículo 8. E o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13. Infelizmente, a ignorância sobre esses tópicos ainda é generalizada. Além disso, deve-se notar que a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão. Além disso, devemos se lembrar daqueles que dormem. O sono era frequentemente usado para representar a morte nos tempos antigos, mas entre os pagãos era geralmente interpretado como sono eterno. Os cristãos referem-se à morte com o sono, mas enfatiza a ideia de descanso. De fato, os primeiros cristãos começaram a referir-se aos lugares de sepultamento como cemitérios, que significa dormitório ou lugar de descanso. É importante notar que a Bíblia nunca descreve a morte de incrédulos como descanso, porque não há descanso, paz ou conforto para eles na morte. Embora Paulo se referisse à morte como descanso, usando interpretação idiomática, eram comuns no seu tempo, mas isso não apoia a falsa crença do sono da alma. Esta crença sugere que os mortos em Cristo estão em um estado de animação suspensa, aguardando uma ressurreição para a consciência. Como cristão, quando lamentamos a morte de outro cristão, não é o mesmo que lamentar aqueles que não têm esperança. Nossa tristeza é semelhante ao sentimento de ver alguém partir para uma longa jornada, sabendo que veremos-o novamente, mas não pelo longo tempo. A plena certeza de saber que os irmãos que morreram ainda vivem, temos mais que um anseio esperançoso de ressurreição. Na ressurreição de Jesus temos um exemplo notável disso e uma promessa da nossa própria ressurreição. Os cristãos tessalonicenses encontraram conforto na declaração:
Deus trará com ele aqueles que dormem em Jesus. Esta declaração significa que os fiéis que faleceram também estarão presentes quando Jesus voltar. A morte dele não impedirá de participar da parousia. Quando Paulo escreveu sobre o falecimento dos crentes, ele usou o termo dormir para descrevê-lo, mas ao descrever a morte de Jesus, ele não suavizou o texto chamando de sono, porque não havia nada suave ou pacífico sobre a morte de Jesus. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo e os primeiros cristãos tinham uma firme crença de porque Jesus vive, nossa conexão com ele é mais forte do que a morte. Nós também viveremos como resultado, não lamentamos como aqueles que não têm esperança. Em vez disso, temos uma esperança que é mais do que um pensamento desejoso. Quando um pecador morre, lamentamos por ele. Quando um cristão morre, lamentamos apenas por nós mesmos. Um dos epitáfios cristãos mais comum na catacumba era em paz, citando Salmos. Aqueles que dormem em Jesus não terão desvantagens. Os vivos não terão vantagem sobre aqueles que dormem. Eles não encontrarão Cristo antes dos mortos, nem terão precedência na bem-aventurança da sua vinda. Há um debate sobre algumas pessoas sobre a ressurreição da morte em Cristo. Alguns acreditam que esses indivíduos têm corpos temporários e estão aguardando a ressurreição. Outros acreditam que existe como espíritos desencarnados e estão esperando a ressurreição. Há também aqueles que especulam que os mortos em Cristo são imediatamente ressuscitados no plano eterno de Deus. Haverá um dia que os crentes que faleceram receberão os seus corpos ressuscitados. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. A Bíblia é profunda no falar sobre o arrebatamento, sobre os anjos que vão vir junto a Jesus no arrebatamento, e também sobre morte e ressurreição. A profundidade é de tal proporção que temos dificuldade de entender os enigmas que tem na Bíblia. Só com muita dedicação, estudo e profundidade na matéria é que podemos entender o que vai acontecer. Paulo, nas suas cartas, falou sobre a escatologia cristã dos últimos tempos. No entanto, é um assunto profundo que a gente precisa analisar e procurar a entender. Se haver alguma dúvida, pedir sabedoria a Deus para a interpretação desses assunto, para se esclarecer melhor sobre alguma dúvida que pode parar na nossa mente. Portanto, a palavra de Deus é profunda na ciência, na sabedoria e no conhecimento. Por isso, meu irmão, eu te aconselho, leia a Bíblia Sagrada, procure a saber como é o plano de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Deus nos fez
conforme a sua imagem e semelhança. Deus disse a Adão: dominai sobre a terra e governai sobre os animais. No entanto, meu amigo, é necessário nós entendermos que das criaturas de Deus aqui na terra, nós somos os maiores, que vamos dominar a terra e governar sobre os animais. Agora, você sabendo disso, vai olhar para si mesmo e vai se enxergar diferente, com poder, com autoridade e governança sobre a terra e os animais. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!